Fala pessoal, muito boa noite. Agora aqui já é a noite, então não sei exatamente o horário que você vai ver esse vídeo, mas que você tenha um excelente dia ou uma excelente noite. O que acontece? Hoje nós vamos refletir aqui juntos neste caminho da sabedoria, Provérbios 16. No Provérbios 16, eu destaquei aqui 5 versículos. 5 frases onde nós podemos entender um pouco mais como o homem mais sábio da história, Salomão, pensava. E através desses pensamentos a gente pode realmente ter novos resultados. Então, o primeiro ponto aqui, as pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Isso é bem interessante porque automaticamente diminui o nosso estresse, automaticamente diminui a nossa ansiedade, porque a ansiedade nada mais é que você estar preocupado com o que vai acontecer no amanhã. E o amanhã só a Deus pertence, né? Eu posso até dar um testemunho aqui breve, que eu estava morando no Paraná, Foz do Iguaçu, e tive um acidente lá que eu tô vivo por um milagre. E aí nesse processo de me recuperar tive que voltar para a casa dos meus pais aqui para ser cuidado. Então Deus mudou o plano da cidade que eu estava, o plano do meu trabalho, e Ele realmente dá a última palavra, porque eu sobrevivi. Lembre que o médico falou assim: é um milagre você estar vivo. Então às vezes a gente faz planos, né? E a gente tem que apresentar esses planos para Deus. Mas é entender que Deus sempre tem o melhor para nós e Ele mesmo dá a última palavra. Então os planos dele são melhores que os nossos. O Senhor detesta todos os orgulhosos. Eles não escaparão do castigo de jeito nenhum. É interessante entender, né, que muitas vezes o orgulho é uma casca, é uma proteção de quem um dia foi ferido. Então, existem várias facetas do orgulho e basicamente é de uma ferida ou de uma revolta, de algo que aconteceu com você pela frustração com pessoas. E aí, quando Deus detesta os orgulhosos, é porque Deus, ele é o amor. E para eu estar curado, eu preciso dessa conexão em amor. E quando o amor entra, é impossível não perdoar. Então não tem nada a ver sobre o teu agressor, não tem nada a ver com a pessoa que te machuca, mas tem a ver sim da tua aceitação de Jesus na cruz, para que você reconheça o sacrifício dele, que ele morreu, inclusive pelos agressores, pelas pessoas que te machucaram. E aí esse orgulho, que nada mais é que uma casca que te faz não ter um bom relacionamento, né? É aqui que é um ponto bem interessante, né? Pensar aí como Deus ele nos aprova ao contrário do orgulhoso, é um coração humilde, um coração que precisa de aprendizado, um coração que quer receber algo. Então é interessante a gente pensar sobre isso, né? Que se a gente detesta alguém, normalmente a gente está sendo orgulhoso por conta disso. E o perdão aqui é a chave para esse orgulho cair por terra. Terceiro ponto. Quem é bom e fiel recebe o perdão do seu pecado, e quem teme o Senhor escapa do mal. Olha que interessante, né? Eu nem tinha reparado aqui na questão do perdão, mas logo em seguida, depois que ele cita esse versículo, logo em seguida, o que eu destaquei, eu não lembro se é exatamente o próximo, mas com certeza na sequência aqui já tem esse. Quem é bom e fiel recebe o perdão do seu pecado, e quem teme o Senhor escapa do mal. Então é muito interessante, né? Nós palparmos essa paternidade.
Então, como que eu posso escapar do ladrão que vem para roubar, matar e destruir? É justamente por temer a Deus. Tem muitas pessoas hoje com medo, e o fato dela estar com medo pode ser um sinal onde ela não teme a Deus. Aqui eu já até citei no outro vídeo que eu gravei. Uma vez eu estava com um notebook, com um relógio, com um celular lá em São Paulo. Eu não conhecia muito bem a região que eu estava e já era umas 11, meia-noite. E eu fui andando do metrô até o lugar que eu estava hospedado. E nessa caminhada eu senti um pouco de medo porque tinha umas pessoas assim na rua. E, bom, São Paulo, né, à noite, eu não conhecendo o lugar. E aí eu recebi um grande conforto. E eu entendo que esse conforto veio de Deus, e Deus falando assim comigo: fica tranquilo que ninguém vai encostar em você. E aí eu tive paz de continuar a minha trajetória a pé até o lugar que eu estava hospedado. Então, também declaro, né, você tendo fé, a Bíblia fala que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, se você tiver fé nisso, eu também entendo que você vai palpar algo diferente nessa intimidade com Deus. E quem é bom e fiel recebe o perdão. Então, um coração bom e fiel é alguém que entende que mais do que receber o perdão, na Bíblia também está escrito: se você não perdoar o próximo, Deus não te perdoa. Então, eu preciso perdoar essa pessoa para que Deus me perdoe. Então, esse amor dele é habitado a partir do momento que eu tiro essa nhaca dentro do meu coração. Aqui ele vai reforçar, no ponto 4, ele vai reforçar o primeiro versículo, olha só. A pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. É interessante, né, entender que Deus, ele controla tudo. E às vezes a tua vida não está do jeito que você planejou, mas é porque às vezes o teu plano, ele não é nem parte do que Deus tem. É interessante, eu uma vez ouvi uma frase que o inimigo do bom não é o ruim, o inimigo do bom é o ótimo. Então, às vezes Deus, ele tem a excelência para você e você está se contentando com um pouco, que no caso é bom para você. E Murilo, mas eu não estou vivendo nem o bom nem o ótimo, estou vivendo algo muito ruim. Também é possível que para você chegar num patamar que Deus quer que você alcance, você precisa passar por um processo. E normalmente o processo, ele é doloroso. Como assim? Se você ir para academia, o benefício é você ter saúde, teu corpo em forma, mas tem o processo de sentir dor no músculo, tem o processo da disciplina. Eu sempre cito a história de José, né? Foi escravo, foi prisioneiro, mas depois de 13 anos nessa luta, nesse processo árduo, ele vira governador. Então da prisão ele sai para governo. Mas não foi da noite para o dia, né? Foi um processo que muitas vezes a gente não vê o processo. Então, entenda que Deus, ele trabalha, né, no nosso caráter através do processo. Ele permite certas coisas para nos capacitar e para nos dar vida. E o último aqui: é melhor conseguir sabedoria do que o ouro, é melhor ter conhecimento do que a prata. Acredito que essa aqui é a grande chave para a gente estar lendo a Bíblia. Porque quando Salomão ele pede sabedoria para conseguir governar o povo, a consequência é ter riquezas. E não é à toa que ele foi, até hoje, né, o homem mais rico da história, porque ele pediu sabedoria. Então, às vezes, a riqueza, ela é o fruto e a sabedoria é a semente. Então, a sabedoria vai resultar no ouro e o conhecimento vai resultar aí em grandes feitos também. Então,
esse tempo aqui, um tempo de aprendizado, onde nós estamos aqui falando de coisa boa, falando de mudar o nosso coração, o nosso entendimento, para que a gente consiga experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Seja abençoado nessa noite. Se esse vídeo fez sentido de alguma forma para você, essa reflexão, encaminha para 1, 2, 3 amigos e até o próximo vídeo.